A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de total intimidade com o nosso Deus, buscando estarmos diante da presença daquele que realmente nos conhece no profundo, para aprender acerca da tua palavra, né? A paz do Senhor Jesus, evangelista Hilda, paz do Senhor Jesus, pastor Ailton, paz do Senhor Jesus, aqueles que estão chegando conosco, como Alex. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, que Deus esteja frutificando a cada um de nós através da unção, através do conhecimento da palavra. Irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus. Irmã Maria Cleudes, a paz do Senhor Jesus. Que você, meu amado, que você, minha querida, que está chegando neste momento, já esteja compartilhando, já esteja curtindo, já esteja fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de todo este ensinamento que o Senhor deseja hoje trazer a cada um de nós. Pastora Edna, paz, que Deus esteja abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai curtindo, né, pega aí também a sua palavra. Quem sabe hoje você queira nos acompanhar, lendo a Escritura também, né, examinando a palavra de Deus. Eu vou dar tempo para você ir lá, pegar, você colocar pertinho de você, juntinho de você aí, enquanto as pessoas vão tomando posse, né, vão se colocando a se preparar aí para esse momento do estudo, para esse momento do conhecimento da Escritura. Cumprimento também nossa querida Vicentina Aparecida, minha filha, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus esteja a abençoar os passos de cada um de vocês, amém? Nós vamos aqui hoje, na palavra do Senhor, nós vamos aprender acerca do que na verdade o Senhor Jesus sempre nos ensinou. Vocês compartilharam aí? Vocês deram um joinha? Apertaram o coraçãozinho? É muito importante que você faça isso, porque assim mais pessoas cheguem também ao nosso, né, o momento de intimidade com a palavra, o momento de conhecimento da Escritura. Jesus, ele nos ensina já no início, né, de todo o contexto da sua estadia aqui na terra, enquanto ele tomou a forma, né, de homem, tomou a forma, ali o verbo se faz, né, carne e habita no nosso meio. Nós aprendemos o quanto o Senhor, o quanto Deus, na verdade, ele é poderoso, né? O quanto Deus, ele se faz realmente presente. E eu vejo interessante, já no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, quando o Espírito Santo, ele pega, né, o Senhor Jesus, ele toma Jesus e o conduz para ser levado, né, ali ao deserto, ao momento de provação. Eu acho fascinante algo da parte de Deus, eu acho algo já glorioso da parte do Senhor, é que Jesus, ele não vai meramente, vamos dizer assim, por conta própria. Ele é conduzido. Ele sabe que o Pai, ele tem esses pontos, né, vamos dizer assim, a tratar, a fazer cada um de nós experimentar, que é passar pelo deserto, passar pelo momento da preparação, momento onde nós vamos nos colocar, aprender com Deus, né? E aqui em Mateus capítulo de número 4, diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, o Filho de Deus, aquele que havia sido batizado por João, aquele que o céu disse ser o Filho amado, aquele a quem o céu estava vendo, né, o Espírito Santo repousar sobre a sua vida, estava sendo agraciado por unção, por poder, por muita virtude. Este será levado, esse será conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E nós, às vezes, né, nos sentimos, vamos dizer assim, chateados ou apreensivos, porque nós passamos por provações, porque nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, na nossa caminhada. E olha que a palavra de Deus está dizendo que é um propósito de Deus.
é algo realmente preparado pelo Senhor, nos conduzir a esse lugar de preparação, este lugar de crescimento, este lugar onde nós vamos conhecer não somente a Deus, mas como também vamos passar a conhecer a nossa estrutura, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso interior. É no deserto que nós, enquanto servos de Deus, servas do Senhor, enquanto filhos, nós vamos nos estruturar para coisas ainda maiores. O deserto, ele é essencial na vida de todo cristão. Ele é essencial na vida de todas as pessoas. Sem o deserto, nunca estaríamos prontos realmente para coisas ainda mais excelentes da parte do nosso Deus. É notável que Jesus, quando conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele vai de coração aberto, ele vai de coração realmente voltado a vivenciar esse tempo de preparação, esse tempo glorioso. Por que eu digo isso? Diz assim, versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus, quando ele vai para o deserto, ele se coloca a jejuar. Entendemos então que esse tempo em que Deus nos leva a viver uma intimidade com Ele, uma preparação com Ele, é necessário que nós venhamos mortificar, é necessário que nós venhamos fazer com que a carne ela seja afligida, a carne ela seja de uma certa forma agora dilacerada. É muito importante e é necessário que quando nós aprendemos, quando nós vemos o trabalhar do Senhor aqui na vida do seu filho, Jesus ele se prontifica a fazer esse jejum. Ele é levado ao deserto, sim, mas ele decide jejuar. Ele decide ficar 40 dias em jejum. Ele decide se preparar. Ele decide se colocar pronto para ser usado. O jejum é parte da preparação. O jejum é essencial para o crescimento. O jejum é algo necessário para uma vida de intimidade, uma vida mais profunda. Sem o jejum, a nossa carne ela vai estar fortalecida. Sem o jejum, o nosso espírito se encontrará fraco. Por isso Jesus disse, na verdade, nós precisamos realmente buscar esse entendimento, precisamos buscar esta verdade. Por quê? Porque a carne é fraca, mas o espírito ele está pronto. Mas eu tenho que trazer força, eu tenho que levar ao espírito uma intimidade mais profunda. Então o Senhor, quando ele vai para o deserto, quando Jesus, conduzido pelo Espírito Santo e levado ao deserto, ele decide jejuar. É uma decisão, é algo necessário, e ele ensina isso, eu preciso, é necessário. E olha que interessante, quando ele passa por esses 40 dias de jejum, ele vai ter fome. Ele vai se sentir, agora vamos dizer assim, é notável, o desejo, a vontade dele se alimentar. E é neste ponto, é nesta hora, eu sempre ensino isso nas mensagens que eu prego e falo sobre jejum. Enquanto nós estamos jejuando, nos tornamos fortes. Enquanto estamos jejuando, nós nos colocamos ali a resistir todos os pratos, os manjares do inimigo. Enquanto nós estamos jejuando, nós oramos, nós meditamos na palavra, nós nos consagramos. Mas, ao findar do jejum, quando acaba o período que nós determinamos que iríamos estar jejuando, é que a palavra diz que o tentador ele chega. É justamente após o momento de sacrifício, é como fosse a prova final, o teste, para poder dizer se somos ou não aprovados. Porque ficar no jejum, para muitas pessoas é fácil, mas na verdade é no momento em que o jejum acaba, é na hora em que nós nos colocamos, na verdade, a entregar o nosso propósito, é que Deus diz que o tentador se levanta. É na hora em que finda o prazo que nós determinamos, que entra o prazo agora de Deus,
para poder nos provar, para poder nos examinar. E olha o que vai dizer, ó. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Repare que quando o Senhor Jesus, ele está sentindo ali a fome, ou seja, a sua carne está gritando, por alimento, porque foi fragilizada. O tentador, ele traz justamente esta tentação a ele, Ele vai oferecer a Jesus que prove a sua autoridade, que demonstre ser ele o Filho de Deus, e que se ele realmente é o Filho de Deus, que ele dê ordem, que ele faça algo em favor da vida dele. Aí eu acho interessante um ponto. Se Jesus, ele dá ordem agora que aquelas pedras se tornem pães, ou seja, para saciar a sua carne, ele estaria anulando todo o processo de jejum que ele havia feito. Porque se ele demonstra a sua autoridade, ele demonstra o seu poder, reivindicando agora a autoridade espiritual que a ele havia sido concedida, para transformar as pedras em pães, então mostra que, na verdade, o jejum dele, a preparação, o tempo que ele estava se consagrando, não teria valor, porque ele vai fazer algo para sanar aquela debilidade. Só que ele diz que não, ainda que a carne dele esteja gritando, esteja clamando por alimento, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão o homem vai se alimentar, mas ele entende que aquele processo de jejum, aquele processo de consagração, foi um processo onde ele buscou não só se consagrar, mas como também ele se alimentou do processo da oração. Ele jejuou e orava, uma oração constante, e a oração alimenta. A oração trouxe para ele satisfação, e ele diz isso neste momento em que ele confronta o inimigo. Ele diz, e ele vai dizer, porém respondendo, disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus ele usa essa expressão? Não só. Ele diz que também de pão nós vamos ser sustentados, mas não só de pão. Ele está dizendo que nós, que às vezes cedemos às tentações do inimigo por conta do momento em que nós sentimos fome, como por exemplo, Abraão, ele desceu ao Egito por conta da fome que veio sobre a terra. Isaac quase que desceu para o Egito, se não é o Senhor que impede Isaac de descer ao Egito, ele também iria descer para o Egito. Todas as vezes que nós vemos que o povo viveu um tempo de fome, um tempo de escassez, o povo buscava, e sempre buscava na terra do inimigo. Quando nós vemos no caso do livro de Ruth, nós vemos que Abimeleque ele sai da casa do pão, ele vai para os campos de Moabe, ele vai para uma terra de inimigos para poder tentar saciar aquela escassez, aquela falta de alimento que havia na sua terra. Então Deus ele mostra que muitas pessoas no tempo de dificuldade, eles vão acabar cedendo, entregando-se a um prazer momentâneo, a uma fome que é passageira, se esquecendo que a palavra de Deus também é um alimento espiritual para nós. Quando o nosso corpo, às vezes gritar, quando nós não tivermos ali a direção tão nítida, tão latente diante dos nossos olhos, necessitamos buscar então algo direcionado por Deus. Ele fala que o homem ele precisa de dois alimentos, o alimento físico e o alimento espiritual. Ele fala que todos nós necessitamos ser alimentados para nutrir a nossa carne, mas precisamos também meditar na palavra, ter comunhão com Deus, para que o nosso espírito esteja fortalecido. Então ele mostra que essas duas extremidades, esses dois pontos são fundamentais para todos os cristãos. Alimentar sim, o pão, ele não está dizendo um pão meramente, um alimento que é providenciado por Deus, mas também uma intimidade de diálogo, de conversa,
de intimidade realmente com Deus profunda. Só que diz o seguinte: então o diabo o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. É interessante isso. Quando ele viu que Jesus usa a palavra, ele leva Jesus e o transporta para o pináculo, lugar mais alto. Ou seja, muitas pessoas são, vamos dizer, vencidas pelo inimigo justamente por quererem possuir a posição mais alta, mais elevada em relação à obra de Deus. Muitas pessoas acabam cedendo e acabam vacilando na sua caminhada com Deus por conta da ganância, da ambição, de quererem possuir o lugar alto, o lugar de destaque. Repare que o inimigo transporta Jesus para o pináculo, lugar mais alto, querendo que ele agora solte de lá, pule daquele lugar e dê ordem, mostre a sua autoridade, mostre o seu poder, ou seja, que ele seja alguém agora a expressar a autoridade de uma forma tão profunda, deixando bem claro que ele era o Filho de Deus. Quantos estão perdendo a intimidade, perdendo a posição realmente dada por Deus, por querer exercer a autoridade de uma forma errônea, de uma forma errada. Não é porque eu sou filho de Deus que eu vou sair pulando, vou sair fazendo coisas que não me é agora realmente devida. Jesus, ele rebate, ele fala de uma forma agora bem profunda, demonstrando que o inimigo está errado. Ele diz: e disse-lhe Jesus: também está escrito. Não é porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos em nosso respeito que eu vou sair fazendo qualquer coisa. Não, ele disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos levar a palavra de uma forma errada. Nós devemos estudar, examinar. O Senhor dará ordem aos nossos anjos, se aos anjos dele, aos anjos que estão à nossa volta. O Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito, sim, para nos guardar, para estar nos protegendo em qualquer que seja a cilada que o inimigo tramar, que ele arquitetar contra a nossa vida. Não contra as decisões que eu tomo, não contra as questões que eu vier realmente tomar e me lançar, fazer com que a minha vida ela passe por aflição. Não é isso. Quando eu tomo decisões, quando eu decido soltar, quando eu decido pular, a decisão foi minha. É o livre-arbítrio. Eu tomei uma decisão. Eu quis fazer aquilo. Então Jesus deixa bem claro: eu não posso tentar. Quando eu tomo as minhas decisões, querendo usar dos artifícios da palavra de Deus, ou seja, das palavras que o Senhor tem como promessa à nossa vida, eu estou tentando a Deus, eu estou tentando ao Senhor. E Jesus falou: não faça isso. Se há uma promessa de Deus, viva ela, mas não tente a Deus pautado em uma promessa. O erro está aí. É como muitas pessoas dizem assim, o Senhor falou que o homem poderia tentar ao Senhor de uma certa maneira, fazer prova de mim. Faça prova de mim, Em Malaquias diz isso, um erro que muitos cristãos cometem. E o Senhor disse: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que vos advenha uma bênção de grande abastança. Mas olha o que o Senhor falou: e fazer prova de mim, se eu não vos abrir. Opa, ele está dizendo que eu só tenho o direito de fazer se ele não fizer o que ele prometeu. Não é sair fazendo prova, não. O erro de muitas pessoas está aí, de interpretar a palavra de uma forma errônea, de estarem tentando o Senhor, de quererem provocar, falando que nós temos que provocar o reino. Por que provocar? A palavra de Deus diz que Deus, ele é bom. Diz que o nosso Deus, ele é aquele que dá semente ao que semeia. Se você semeia, Deus te dá semente. Não precisa provocar Deus, não. Eu não preciso querer que o reino dos céus ele seja provocado, não. Ele falou assim, que a bênção virá e alcançará aquele que for fiel. Pronto.
São coisas que às vezes a gente aprende de uma forma errônea, porque tem interesses por detrás do que está sendo ensinado. Há interesses de cunho pessoal, não de cunho espiritual, mas de cunhos, vamos dizer assim, de homens e não de Deus. Eu não tenho que provocar Deus. Eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso confiar em Deus, eu tenho que ter fé em Deus. E pronto. E Deus então fará com que todas as promessas venham até a mim e me alcance. Na fidelidade. Na honra que eu me colocar é honrar ao Senhor mesmo. E pronto. Basta isso. Outra coisa que Deus ele vai dizer aqui através do seu filho. O diabo novamente vai o tentar. Diz assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quantas pessoas estão buscando simplesmente a glória, a honra? Quantas pessoas estão servindo a Deus não por serem adoradores ou adoradoras, mas estão buscando a Deus para auto se promover? Esse é o erro que muitos estão cometendo. Querem jejuar para se tornar mais santo, para se tornar melhor, para se tornar maior, para ter o nome mais reconhecido, para ter mais unção, para poder dizer que é melhor do que o outro. Olha aqui que Deus está mostrando aqui. Jesus, ele vai ser levado a um monte ainda alto. O diabo vai falar para ele, eu vou te dar toda a glória. E está cheio de pessoas aí que recebem mesmo. Recebe autoridade, recebe poder, recebe glória, mas infelizmente às vezes não está vindo nem de Deus. Às vezes não está vindo nem do Senhor. Porque aquilo que Deus ele concede a alguém é usado para um único fim, para um único propósito. Exaltar o nome de Deus. Exaltar o nome do Senhor. Nunca para poder nos exaltar. Nunca para nos colocar em evidência. Que eu diminua e que ele cresça. Que o Senhor ele seja o foco. Que nós venhamos ser meramente instrumentos nas mãos do Senhor. Nunca nós devemos entender que aquilo que Deus me deu é para autopromoção. Não. Tudo que Deus nos concede é para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome do Senhor venha a ser anunciado sobre os quatro cantos da terra. Pedro, ele nunca quis a glória para si. Paulo nunca chamou a glória para ele. Nenhum daqueles que o Senhor chamou para fazer uma obra gloriosa tem que chamar a glória para dentro de si, para si mesmo, não. E Jesus finaliza dizendo isso, Ele diz, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Cuidado. Quem muito pede o poder e recebe, vai se tornar, às vezes, servo daquilo ou daquele que lhe concede. Se a unção vem do Senhor, não tem problema algum. Sou servo dele mesmo, continuo servindo a Deus. Mas se algo está vindo do inimigo, eu me torno devedor a ele. Eu me torno devedor àquele que me concede. Então, Jesus diz assim, não, eu não vou receber essa glória, pois ele é dono do ouro, da prata, ele é o Senhor dos céus e da terra. Por que ele tem que querer alguma coisa vinda do inimigo? Meu irmão, tem algo muito mais excelente da parte de Deus para cada um de nós. Não vamos aceitar os prazeres momentâneos, os pratos, vamos dizer, corriqueiros que o inimigo quer e deseja nos oferecer. Que possamos permanecer firmados e alicerçados na presença de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos meditar agora em oração diante do nosso Pai. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua presença. E nós queremos, ó Deus, viver experiências tais como Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele experimentou e vivenciou ao longo da Sua caminhada sobre esta terra. Sabemos, ó Deus, que nós temos sim que buscar a todo tempo e a todo momento uma intimidade, um profundo momento, de intimidade contigo. Sabemos que o deserto é este lugar de preparação. O deserto não é meramente um lugar físico, mas é algo espiritual que nos leva
a dependência total do Senhor. Mesmo quando tudo nos falta, mesmo quando tudo parece estar escasso, o Senhor será aquele que alto se apresentará a nós, aquele que vai suprir no momento de maior necessidade tudo que nós venhamos agora buscar em Ti, em oração, em consagração. Pai, venha fortalecer o Teu filho e a Tua filha, venha dar direção a todos quanto têm buscado em Ti. Não permita que esta pessoa, se consagrando ao Senhor, venha a ser enfraquecida pelas astúcias ciladas do inimigo, mas revista cada um dos teus filhos com teu poder, com teu Espírito Santo, trazendo sabedoria, trazendo discernimento, trazendo graça, unção, para que possamos resistir o dia mau, para que possamos confrontar as ciladas do acusador, para que possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então nos dá sabedoria, Pai, nos dá a mesma eloquência a qual o teu filho possuía, nos dá o conhecimento acerca da tua palavra. Use os nossos lábios, como está escrito em Mateus 10, 20, que no momento em que estivermos em aperto, no momento em que nos colocarem contra a parede, que não venhamos ser nós a abrir a nossa boca e falar, mas que o Senhor use o abrir dos nossos lábios para que o teu Espírito Santo fale por nós e que seja a tua palavra, a palavra que será pronunciada, para que toda obra do inimigo, todo intento de Satanás e os seus demônios caiam por terra, para que possamos ser porta-vozes do Senhor, atalaias, para que venhamos ser profetas do Senhor sobre esta terra, para que os nossos lábios sejam lábios, meu Pai, daqueles que buscam o Senhor e são usados pela autoridade do Teu Espírito, e que assim, meu Pai, venhamos desfrutar de experiências mais profundas, de momentos de intimidades mais profundos, e que a nossa vida seja uma vida regada, seja um momento, meu Pai, de vivenciar coisas grandes, experimentar coisas novas do Senhor a todo tempo. Santo Deus, nos faça resistir ao inimigo, a confrontar a ele e a liberar a palavra que vai fazê-lo sair, meu Pai, diante de nós. Mesmo que por um caminho ele venha, por 7 ele tenha que demandar de diante de nós, porque o Senhor há de o confundir, o Senhor há de fazê-lo fugir, meu Pai, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para vir e servir a cada um dos teus servos, com aquilo que o Senhor tem preparado, que é o melhor que nós necessitamos. Pai, esta oração faz parte da nossa vida diária contigo. Queremos sempre te agradecer pelo dia a qual o Senhor nos concede, por esse dia maravilhoso de sexta-feira que o Senhor nos abençoou, e já lhe apresentar mais este dia de sábado, a qual o Senhor está preparando para que possamos viver coisas grandes e especiais da parte do Senhor. Abençoa, Pai, a cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus, é o que eu te peço. Desde já lhe agradeço e creio que assim há de ser feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Que Deus continue abençoando, que Deus continue cuidando de cada um de nós, que a boa e excelente mão de Deus esteja sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos conduzindo a experiências mais profundas, em nome de Jesus. Amém, Nilmar Duarte, Alex Reis, Maria Cleudes, amém, Vicentina Aparecida, amém, Edna Pereira. Olha, que Deus abençoe poderosamente vocês, irmã Arlete, Fátima Amaral, meu irmão Reginaldo, evangelista Hilda, pastor Ailton. Que Deus esteja abençoando e fortalecendo a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Estou ficando por aqui, volto logo mais, às 23h30, com mais palavras de paz. Forte abraço.